essa é a verdade do dia. Por isso que esse homem, ele sabia como cuidar e como tratar das pessoas. E mostrar, olha, cuidado com o inimigo. E ele vem, e ele não perdoa nada. O diabo não perdoa nada. O diabo quer envolver, por como eu estava falando, se vocês olhar como ele fez com o próprio Jesus, lá, quer dizer, ele tentava Jesus de todas as maneiras. Tentava com mulher, tentava com o mundo, tentava com riqueza. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque a mim me foi entregue. Quem entregou o mundo para ele? Adão. Adão entregou o mundo, ele disse, ó, te dou de novo. Jesus descartava ele. E foi indo, até que ele não conseguia dessa maneira. Por isso que o mensageiro até fala, qual era a fraqueza no sentido da carne? Porque Jesus estava na carne. Qual era a fraqueza? A fome. Quando Jesus teve fome, Satanás chegou de uma vez. Porque aí ele teve fome na carne. Ele quis comer. Satanás chegou de uma vez. Falou assim, ó, já que eu não consegui nada para derrotar ele, eu vou conseguir com o próprio poder que ele tem. Porque ele tem poder para transformar as pedras em pães. E se ele fizesse aquilo, nós estaríamos derrotados. Mas só que ele encontrou um que não era um homem simples. Aquele homem era Deus. Amém. Ele encontrou um que era o próprio Deus. Sabe? Pôde dizer para ele claramente, dizer assim, ó, você venceu através de Eva o mundo todo, você venceu pela palavra, mas aqui não. Aqui fez com que ela perdesse a palavra naquele tempo. Mas aí ele disse assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Se a pessoa, o próprio Deus venceu com a palavra. Venceu com a palavra. Ele venceu com a própria palavra. Ele não derrotou o diabo, porque ele podia ter derrotado o diabo com o poder, porque ele era o todo-poderoso. Ele podia ter olhado para Satanás, ele derretia, acabava. Mas ele não ia vencer daquela maneira, ele ia vencer como ele enganou Eva. Satanás enganou Eva com a palavra. Não foi assim que Deus disse? Foi Satanás que pregou para Eva através da serpente. Não foi assim que Deus disse? Não comerá de toda a árvore que está no jardim? E foi a verdade, aquilo era a verdade que Deus tinha falado. Mas Deus também tinha falado, né, em Gênesis 1, diz assim, ó, de toda árvore que dá fruto de árvore, vocês podem comer livremente. E Deus estava dizendo assim, ó, existe uma árvore no meio do jardim que vai dar fruto diferente, ela não pode ser tocada. E Satanás sabia daquilo. E ele foi exatamente na árvore e mostrou para ela a palavra, a verdade, e enganou ela com a própria verdade que Deus tinha deixado. Mas transtornando ela em outra coisa. Porque ela falou assim, mas Deus falou que se a gente fizer isso, nós vamos morrer. Não, morre não. Deus é muito bom. É igual o mundo hoje. Deus é amor. Só que não sabe que Deus é juiz, né? O mesmo Deus que é amor é juiz também. Está vendo? Quer dizer, logo ela falou, não, vai fazer isso não. Deus não vai fazer isso não. Ele falou que nós vamos morrer. Não, vai não. Deus não vai fazer isso não. Ah, não faz? Vai não. Daqui um pouquinho o Adão escutando. Adão, a voz. Ô Adão, onde você está? Quer dizer, eu te deixei numa posição, você não está nela. Aonde você está? Aí eu ouvi a voz do Senhor e me escondi. Mas você escondeu por quê? Você comeu da árvore que eu falei que você não comer? Aí chegou a sentença. A sentença foi, serpente, porque você fez isso, você vai rastejar. Eu vou quebrar os seus ossos, você vai rastejar. Mulher, você fez isso, você vai ter dor de parto. Adão, porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Mas você viu que Deus não amaldiçoou o filho?
Ele não amaldiçoou o filho, mas amaldiçoou a terra. Entendeu? Então, todo filho de Deus nunca vai receber maldição. Sempre será livre. E aqui está o nosso livramento hoje. Porque essa Bíblia aqui, ó, está o livramento hoje aqui. O livramento nosso é exatamente a palavra, como sempre foi. Porque Deus venceu o diabo com a palavra. Então, como nós vamos vencer? Com a palavra. A palavra está aqui exatamente para que nós possamos vencer.